Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou o Fauner. Nossa, eu esqueci o nome dela, gente. Eu sei que eu sou a Lana. Eu sou a Kitty. E estamos começando mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre... Nossa... Referência. Veio responsabilidade na cabeça. Não sei porquê. Referência de pessoa. O que é uma... vai ter uma referência, né? Tem que ter responsabilidade. O que é uma referência? É aquela pessoa que a gente se espelha, é aquela pessoa que a gente olha e fala, mano, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Mesmo quando a gente é grande, a gente olha pra gente e fala, nossa, mano, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. É aquela pessoa que você admira, que você olha com um olhar de carinho, que você deseja sempre estar ali perto, de aprender mais com ela. E a primeira pergunta é, o que a Bíblia ela fala sobre a referência, Fábio? É que nós precisamos ter responsabilidades com o exemplo que nós passamos. Então, você tem muitos maus exemplos e a Bíblia, ela faz questão de mostrar os erros dos personagens. Para quê? Para que nisso fulano foi bom, mas nisso fulano já não foi bom. Então, vamos pegar um exemplo de Davi. Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, depois de Jesus. E Davi, ele foi um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Davi errou. E por que Davi fez isso? Porque ele era um ser humano. Entendeu? Então a Bíblia, ela não tira a característica humana dos personagens. Ela não vai anular o erro de quem cometeu o erro. A Bíblia não é um livro que vai te mostrar um padrão inatingível. Não. Você pode sim ser uma pessoa segundo o coração de Deus e ter cometido alguns erros durante a tua jornada. Porque não é o nosso erro que nos define, mas é como nós nos consertamos com o Senhor após uma queda. E como você permanece com Ele até o final. Então você vai ver personagens que começou mal e foi mal até o fim. Tem personagens que começou ruim e acabou péssimo. Entendeu? É o exemplo de Acabe. Você tem personagens que começou bem e acabou mal. E você tem personagens que, apesar dos seus erros, ele teve uma história com Deus, ele se consertou e não errou mais. Então, quando a gente fala de uma referência, você está falando ali de alguém que é um exemplo a ser seguido. Então, toda pessoa que ela tenha uma posição de referência, ela tem uma responsabilidade. Não dá para você ser uma pessoa... Aliás, hoje em dia a gente vê de tudo, né? Mas, quando eu lembro que pessoas que são referência na humanidade, eles são pessoas como todas as outras, mas eles fizeram algo bom. Eles tiveram um exemplo a ser seguido. Então nós temos personalidades, né, que são pessoas que é um exemplo a ser seguido. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Exemplo não. Essa parte de referência, eu vejo até mesmo como em casa, né? Os nossos pais, eles são uma referência pra gente. Acho que é a primeira referência que a gente vê, né? Então, eu cresci com a minha mãe, ela me ensinando muitas coisas. E desde sempre, o lugar da mãe, assim, ela é sempre que fala, né? Ela sempre que te ensina desde os espaços da escola, junto com o pai, mas geralmente é a mãe que está ali do seu lado e te ensinando, te chamando a atenção das coisas. E aí eu lembro que ela na época de escola, ela falava bastante coisa pra mim, pra
uma das coisas para eu me alinhar na escola, né? Tipo, tirar notas boas, algumas coisas assim. E eu sempre tive ela como uma referência, né? Então eu sempre vi como alguém que eu podia contar, eu sempre vi como alguém que ela ia me ensinar, eu não queria o meu mal, né? Ainda quando você é adolescente, você acha que, né, seus pais eles não têm conhecimento, porque na cabeça, quando você tem 15 anos, 16 anos, você acha que você sabe de tudo. Eu acho que todo mundo já passou por essa fase. E você acha que você sabe de tudo. E aí os seus pais eles ficam ali, ó, te ensinando o tempo todo. E eu lembro que minha mãe fazia isso. Então, muito tempo ela, digamos que me ensinou, ela brigava por conta pra eu me alinhar, né? Esse era o termo certo, pra eu começar a fazer as coisas certas. E aí eu lembro que eu vi ela dessa forma. Ela é uma referência pra mim. E aí a gente entra nessa questão de Jesus. A gente também vê ele, assim. Só que ele é maior do que minha mãe. Então, ele, eu consigo ver, porque Jesus não errou, minha mãe não erra, né? Ela é ser humano, como o Fábio falou. Davi errou. Então, de qualquer forma, a Bíblia ela vai te mostrar os personagens daquilo que fazer e o que não fazer, mas também no nosso cotidiano, a gente vê claramente o que a gente pode fazer e não. Então, muitas vezes a minha mãe, ela me ensinou coisas que eu fui descobrir depois com Cristo, lendo a Bíblia, que estava errado. Ainda que, eu não vou lembrar um exemplo palpável, gente, mas se vocês lembrarem, me falem, mas muita coisa minha mãe... Porque às vezes vem algumas tradições... Isso, lá da cultura antiga, né? Vai crescer. Que os nossos pais também aprenderam e vem levando isso de tantos anos, né? Então, pais também erram, mas eles não podem deixar de ser uma referência para nós. Esses dias tinha uma psicóloga falando, né? Olha, pai, seja um amigo dos teus filhos, seja um companheiro dos teus filhos, dedique tempo aos teus filhos, porque vai chegar uma hora em que você vai querer dedicar um tempo no seu filho, mas acabou o tempo de você ser o super-herói dele, entendeu? E aí depois é legal, porque depois, quando ele cresce, passa a fase da adolescência, né, ele começa a conhecer e ter a ciência, pelo menos em sua maioria, né? A gente também é uma coisa que a gente não pode generalizar, é o comportamento humano. Mas ele começa, aí volta essa admiração pelos pais, porque ele começa a perceber o preço que os pais pagaram por ele, né? Então, tipo assim, eu tinha tantas coisas quando era criança e eu não sabia quanto que meu pai sofria para me dar tudo isso. E aí você começa que eu olhei passar e esqueci. Só veio a cabeça, né? E aí, como a Catherine estava falando, então, vai ter algumas coisas que os nossos pais eles vão nos ensinar que não vão tão legal, não são tão legais. E vão, às vezes, algumas coisas até contra a palavra de Deus. Entendeu? Eu lembro que na minha casa, se minha mãe visse um chinelo virado para cima, tinha que desvirar correndo, senão ele voava em você. Você quer que eu morra? Exatamente. Você quer que eu morra? Você está querendo me matar? Eu juro que eu nunca virei o chinelo de propósito. Porque desse mal eu não morro. Eu sempre tive temor no coração. Então, quando a gente olha para os nossos pais, nós temos que entender que eles também são suscetíveis a erro, que eles não são perfeitos. Ser humano perfeito na terra foi só Jesus. E entra, igual você falou, sobre responsabilidade. Porque eu lembro muito bem que eu sempre gostava de Barbie, né? Minha boneca favorita era Barbie. Então eu sempre pedia pra minha mãe, dá uma Barbie, não sei o quê. E aí eu lembro que, gente, que Suzy? Eu sempre tive Barbie, oxi, uma coisa assim. E a Barbie... Acho que não tem a coisa mais frustrante, que você tem que esperar o ano inteiro com uma Barbie e chegar uma Suzy. Ou aquelas, sei lá o que é pior. Aquelas bonecas que não dobra nada, que se você abre um pouquinho a perna quebra. Aquelas que só tem cabelo aqui, ó. É um plástico de pole. Só tem cabelo aqui, ó, na volta. No meio é cabelo. Coitada. É calma. Calma. Soltou um rabo de cavalo, já era.
E aí eu entendi que nesse quesito eu pedi uma boneca pra minha mãe. E aí ela, às vezes ela deixava de comprar algo importante pra ela ou pra minha casa e me dava boneca. E aí eu comecei a ver já com os meus 17, 18, 17 não, menos, eu parei de brincar com 13. Então por aí eu fui começando a calcular a responsabilidade que ela tinha ali. Oxi, sim. 17 anos brincando de boneca. Até o ano passado eu estava brincando de boneca. 13. Pelo amor de Deus. Tem 2 anos que ela parou de brincar de boneca, gente. Tem Então nós temos que observar algo muito importante que a Bíblia nos ensina, que é você ouvir de tudo, mas reter o que é bom. Entendeu? Porque todas as pessoas, elas vão olhar lá, você vai olhar para elas e você vai olhar algo importante que ela fez. Entendeu? Você olha hoje as referências das pessoas, todas elas são por algo importante que essa pessoa fez. Entendeu? Mas elas eram pessoas como todo mundo, tinham falhas como todo mundo. Entendeu? Então, eu pressuponho que a partir do momento que você julga uma pessoa pelos erros dela, você tem que ser julgado também pelos seus. Se só os erros de uma pessoa é algo suficiente para você julgá-la, você não pode ser julgado também pelas suas qualidades, você tem que ser julgado também pelos seus erros. Porque é da índole do ser humano olhar para o outro pelo erro, mas para si pelos seus acertos, pelas suas conquistas, ou por algo que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, não, esse erro eu não cometeria, mas tem um outro com peso igual que você cometeria, entendeu? Então nós precisamos olhar, a palavra nos ensina, examina tudo. Entendeu? E aquilo que é bom você toma para si. E aquilo que é ruim você descarta. Mas nós chegamos numa geração onde aquilo que é bom é descartado e aquilo que é ruim todo mundo quer fazer porque virou um padrão da sociedade. Entendeu? Então, quando a gente fala de personalidades, de referência, você tem referência de uma pessoa, você tem que idealizar quem são as suas referências, porque, não sei, tem determinadas pessoas que eu teria vergonha de falar que é a minha referência, o meu músico favorito. No Brasil tá difícil escolher música, inclusive. Então, deixar isso pra lá para não citar não. Não, tem músicos muito bons. Sim. Entendeu? Tem música boa no Brasil. O problema é o que está em alta porcaria. Entendeu? Mas tem gente lançando música muito legal. Entendeu? Meu filho aqui mesmo lançou uma música esses dias. Top, a gente foi fazer um cultinho essa semana. E aí ele que estava conduzindo, ele falou, eu posso louvar uma música que Deus me deu? Eu falei, pode. E aí ele lançou uma musiquinha lá legal e tal. Eu falei, esse menino ele tem um dom. Vai ser enrolado. Até pra rima, ele foi fazer um teste de rima essa semana assim. Um menino de 8 anos já ser bom em rima. Até hoje eu não tenho conseguido dar rima. Nem tempo mais. Rima é exercício, pô. Rima com a mesma palavra no final, não dá certo não, a gente nem tem. Você rima com o começo. Imagina se pega, assim, você pega, vai rimar com o pé e terminando na frase, a outra frase com o pé. Rima, mas qual a graça? Entendeu? Mas a rima é um dom, né? É o tipo de coisa que eu faria, por isso que eu não tento. Rimar o pé com a Igual mão, contar né? piada, né? Acaba com a piada, narra a piada todinha. Não, explicar a piada que é ruim. Agora
entendeu? Você entendeu, tá tudo certo. Eu entendo depois de 10 anos. A piada Na é a verdade, seguinte, você entende a partir do você momento, a partir do momento que você tem que explicar a piada, já já acabou a perdeu a graça. graça. Eu entendo quando a graça já acabou. Eu vou rir depois. Você é tipo o Kiko, né? Delay. Ela ajuda a manter o ambiente, né? Então para de rir. Aí Não volta tem com a um alegria episódio, toda. um episódio do Chaves que o Kiko vai rir de uma piada no dia seguinte. É aquela. A Catherine na cozinha da casa dela. Ah, fez sentido. Voltando à referência. A verdade é que uma coisa que a gente sempre fala repetidamente, e vai ser sempre uma verdade, é que a nossa referência deve ser Cristo. Porque Cristo ele foi aquele que ensinou, mas ele ensinou fazendo. Cristo falava do amor, mas olha quanto de amor ele demonstrou, quanto de amor ele derramou, quanto de amor ele transbordou, sabe? Gente, quando chegou a era cult, eu falava, gente do céu, meu Deus, falava de coach pra mim, me dava arrepio. Eu tenho problema com os coaches. Eu tenho sério problema com os coaches. Vocês já foram numa palestra coach? Uma vez eu fui obrigada a assistir uma, eu estava fazendo curso, agora tem uma palestra ali que faz parte Eu já fui numa da prática. Vamos lá. Eu já fui numa palestra de uma certa empresa de cosméticos. Eu sei qual é. Mano, você sai de lá assim, cara, é a fórmula mágica do sucesso. Eu vou sair daqui, eu vou ganhar um jatinho. Então, tipo, mas pra você chegar no jatinho, tipo, é uma meta inatingível. Exato. Tipo, os caras chegam lá e falam, você não faz porque não quer, porque é de tal jeito, então não sei o quê, é de tal jeito que consegue sucesso, sabe? Mas esse cara ele nadar no dinheiro, né? Não é possível não. Olha o jeito que ele ensina pra compartilhar tanto conhecimento assim de conquista. Aí você vai falar com ele no final. Então, a verdade é que a nossa referência, gente, ela não é pelaquilo que fala. Sim, também, ensinando as coisas certas, ensinando princípios, mas também realizando. Um pai que fala para o filho não mentir, mas o filho pega uma situação dele contando uma mentira para se livrar de uma dívida, por exemplo, não pagar ali na hora. Um pai que fala para o filho não falar palavrão, mas vai assistir um jogo de futebol, solta tudo que não pode soltar, sabe? Aí, no caso, o pai tem que parar de assistir o futebol. O pai tem que... Entendeu? Que se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Então, se o futebol te faz pecar, arranca o futebol fora da tua vida. E o pai que te fala palavrão por nada? Mas é que é como a gente está falando de referências, né? Sim. Então, eu lembro uma vez de estar passando na rua e eu vi o pai ensinando o filho a xingar a tia. Não, vai lá, fala isso aqui pra sua tia. Xinga a sua tia, não sei o quê. Entendeu? Então, como eu falei pra você, pais também erram. Entendeu? Só que você percebe a hombridade de um pai ou de uma mãe quando eles reconhecem o seu erro, chegam no filho e pedem perdão. Exatamente. Entendeu? Então, eu mesmo já dei uma surra no aqui que depois falei, não, deu uma pesada na mão. Porque assim, eu não sou um pai que bate. Eu vou juntando pelos fatos. Quando chega ao ponto de apanhar, ele vai apanhar por tudo que ele fez ao longo do mês que eu estava falando. Tipo um mês. Você lembra das 10 histórias do pai? Entendeu? Ah, Não, o ruim. Minha mãe batia em cima quando a gente. O ruim era eu apanhar por cima, vai, né? Eu já falei pra você. Mas isso ainda estava suave. Porque eu já apanhei uma vez quando eu tinha uns 8 anos. Eu não falei pra você Minha mãe era assim. não fazer isso. Entendeu? Então, se era por sílaba, você ainda apanhava menos. Entendeu?
No meu caso, cada sílaba ela vem acompanhada de uma porção de chinelada, entendeu? Então, a gente não está aqui incentivando a violência. Não, é só o que a gente viveu. A própria Bíblia fala, né, que a vara da correção tira o espírito de loucura. É exagero, gente. Não é para espancar a criança. Porque assim, existe o corrigir e o espancar. O Provérbios fala que você tem que bater na criança para que ela aprenda, mas nunca o suficiente para machucar. Minha mãe, ela nunca bateu na gente com raiva. Nunca. Quando ela ficava com o sangue fervendo, ela não batia. Ela se retirava. Depois que o sangue baixava, aí depois ela voltava e dava bronca na gente, aí a gente apanhava. Mas é que aí acaba a graça, né? Mas ela passou, assim. Acaba a de bater, você perde a vista, você vai lá e chama. Graças a Deus, né? Eu chamo muito pra conversa. Então eu vou lá e falo, Hoje a minha mãe conversa, antigamente era só tá? Minha mãe sempre me conversou comigo. Minha mãe também conversava. A dona Margarida sempre conversou É comigo. que menina. Agora a outra não, minha mãe não. A conversa dela era Menina diferente, é era mais- passista do chinelo. Você via menina só é mais fácil Nossa, de que conversar, isso. menina é mais difícil. Minha mãe virava o chinelo de longe, ela nem mira boa ela tem, ela só fazia assim, ó. Na hora ela acertava. Aí ela ficava, ela batia nos 3, 1, 2, 3. Aproveitar o tema, já que vocês fugiram dele, e juntar os dois temas de vocês, falar sobre apanhar e referência. O ponto-chave que eu achei na minha filha, para não bater na minha filha, foi exatamente o fato de eu ser referência para ela. Porque a última vez que eu dei uma bronca de verdade na minha filha, não foi bem uma bronca. Eu olhei para ela, nos olhos dela e falei, filha, eu estou decepcionado com você. Eu nunca vi a Gabriela chorar tanto na minha vida, tanto. Ela chorou tanto aquela noite. O comportamento dela mudou. Então isso que vocês veem na Gabriela, pai, posso fazer, pai, posso não sei o que, pai, não foi forçação de barra. É claro que eu passei 3 anos da vida dela sofrendo. Eu tentei dar uma de Superman lá, aplicar as coisas do Superman. Foi 3 anos de sofrimento, porque a menina Gabriela, pra quem conhece, bichinha, não é mole não. E aí eu não tinha apoio ainda da família, porque todo mundo falava que eu era muito ruim. Isso é ruim demais, é só uma criança. Mas um dia ela vai crescer e ela vai entender quem educou, quem não educou. Batata. Porque hoje, pela referência, ela sabe a forma como se comportar com cada pessoa. Então ela tem um comportamento diferente comigo. E eu percebi que o fato de ela ter como referência gera responsabilidade, mas também além da responsabilidade não pode gerar distanciamento. E eu vejo assim, ela me tem como referência, então primeiro eu preciso ser uma referência para ela. Então eu tenho que trabalhar muito a minha vida para eu não errar, porque eu sou referência para ela, para que ela não fique desapontada comigo, para que ela sempre me veja como uma referência. E outra, que o fato de ser referência, eu preciso usar isso a favor de nós dois. Por quê? Porque eu preciso usar isso para nos aproximar. Então, você sempre vai ter alguém como referência. Essa referência sempre vai te levar a algo. Acho que ninguém, tirando Jesus Cristo, é referência para todo mundo sobre tudo, né? Então, você tem uma referência em alguém, mas aquela não é uma referência 100%. Tem alguma coisa naquela pessoa que para você não é referência. Então, você exclui aquela área da vida dela e vida que segue, você continua seguindo. A despeito de Jesus Cristo, que Jesus é referência em 100%. Em tudo que Jesus viveu e fez, nós temos ele como referência. Então, se você falar de trabalho, Jesus era referência, então eu seguia Jesus Cristo. Se falar de amizade, Jesus era tão amigo, que o dia que falaram para ele que o amigo dele morreu, ele chorou pra caramba. E ele chorou tanto que o escritor da Bíblia achou por bem colocar que ele chorou, porque foi algo marcante, pelo amor que ele tinha. Se você falar de aliança, é um cara que nunca quebrou aliança com ninguém. Ele suportou Judas até o último dia. Judas só não permaneceu com ele porque o próprio Judas foi embora. Porque se Judas tivesse voltado, com certeza encontraria um homem disposto a perdoá-lo e restaurá-lo. Como aconteceu com todo mundo, porque a gente sempre coloca Judas como a história da humanidade. Mas todo mundo que Jesus Cristo encontrou para ser discípulo era um Judas antes dele. Entendeu? Porque eles não traíam a Deus quando pecavam?
Nós não traímos a Deus quando nós pecamos? Todo mundo era Judas. Só que esse Judas, depois que ele cometeu o pecado, ele não quis voltar para si, né? Para se consertar, infelizmente. Então, nós temos que trabalhar de duas formas. Primeiro, eu tenho que procurar pessoas que tenham a ver com a minha mentalidade. Qual a minha mentalidade? Minha mentalidade é a mentalidade de Cristo. Então, eu vou buscar pessoas que me levam a essa referência. São pessoas falhas? São. Mas eu preciso buscar pessoas que são honestas, verdadeiras e fazem exatamente e pensam exatamente como eu penso. Tem que ter pureza. Mas você fala assim, mas isso fulano que para mim é uma referência, mas não é da igreja. Tá, mas ele faz alguma coisa de errado? Não, é uma pessoa boa. Ele é honesto, é trabalhador. O que para mim é referência, ele é bom. Ele faz, então amém, está tudo certo. Como o próprio Fábio falou, eu sou músico, eu tenho referência de músicos. E a verdade é, a grande maioria deles, a esmagadora maioria deles, não é da igreja, não é cristã. Mas qualquer um desses músicos, se ele for um cara, um desgraçado, digamos assim, não tem como ele ser minha referência. Não tem. Agora, não tem como, porque é incoerente. Exatamente, é incoerente. Assim, o fulano é minha referência, ele é um ótimo roqueiro. O que ele faz? Ele é um drogado. Poxa, eu tenho uma referência. Não posso ter uma referência nessa. Até porque não é. Porque a referência, muitas vezes, nós nos tornamos. A referência, muitas vezes, nós nos tornamos um espelho, algo parecido com ela. Exatamente. Então, se a nossa referência é drogada, por exemplo, então logo a gente está se espelhando para ser o quê? Para ser o quê? Então, eu vou. Porque assim, se eu olho para alguém que vive errando, não é uma pessoa que erra. Que errar todo mundo erra. A pessoa que permanece errando e vê isso como algo normal, esse tipo de ver as coisas como algo normal, ver o eu como algo normal, vai fazer parte da minha vida. Porque eu fico olhando tanto, observando tanto e desejando tanto ser aquela pessoa, que os erros dela também vão fazer parte da minha vida. Então eu tenho que olhar muito bem quem será a minha referência, até porque uma hora eu me torno referência de alguém. Exatamente. O que aconteceu com quem? Com o Paulo. E aí Paulo, ele virou e falou assim, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então assim, Paulo, ele não tinha referência dele em pessoas que falharam, pessoas que muitas vezes tinham conhecimento da palavra, mas ele teve a referência dele pautada no Senhor. Então ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele não conviveu quando Jesus estava aqui na terra nem nada, mas o período que ele viu Cristo, ele pegou e decidiu andar com Cristo. Assim, ele teve referências, sim, de homens. Não, estou falando assim, nesse ponto, quando ele falou isso, ele está explicando, ele está falando o quê? Que ele está se espelhando no Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a minha maior referência. Então, não significa que a gente não vai ter referência em outras pessoas que conhecem da palavra, que vivem com Jesus. Não significa isso. Ele estava falando que a maior referência dele é Jesus. Não só isso, ele também ensina o como imitar. Ele fala assim, sejam meus imitadores, assim como eu estou imitando a Cristo. Exatamente. E o que mais ele imitava a Cristo era o sofrimento. Isso é verdade. Porque muita gente gosta de ver uma referência de sucesso. Tá, assim, mas nem sempre vai ser nem assim. sempre vai ser desse jeito. Porque às vezes você vê que o cara pode ser uma referência naquilo que ele passou, no processo pelo qual ele passou. Exatamente. O apóstolo Paulo teve, inclusive o chamado dele foi para sofrimento. Sim. O próprio Jesus falou, vem esse tal de Paulo aí, porque me importa que ele sofra em meu nome. Então assim, ele também imitava a Cristo no sofrimento, na aflição. E se alguém olhasse para Paulo de forma humana, não tinha nada para se espelhar em Paulo. Porque o cara vivia preso. E vou te falar, você acha que a acusação que Roma falava para Paulo era assim, ele foi preso porque ele pregava para as pessoas? Claro que não. Era um monte de acusação que inventava contra ele. Se fosse assim, né? Tanto que ele fala numa das cartas dele, que ele fala o seguinte, que inclusive os soldados que aqui estão, agora sabem que estou preso porque prego o Evangelho. Ou seja, as acusações contra Paulo não eram a respeito do Evangelho. Prenderam ele porque ele pregava, mas acusavam ele com mentiras. Então, humanamente, fizeram com Jesus Cristo, exatamente. Então, quando você vê humanamente, cegamente olhando para o apóstolo Paulo, ele não tem algo assim de que você olha, nossa, que nem ela falou coisa de coach, né? Porque hoje nós vemos o apóstolo Paulo porque nós conhecemos o resultado.
Exatamente. Então, essa é Não, a o nossa... processo do caminhar Isso. dele. A nossa vantagem, quem estava lá naquele tempo, era essa. Nós conhecemos o final da história do apóstolo Paulo. Sim. E nós somos alcançados por tudo que ele passou. Agora, a galera que estava olhando junto, no período, mano, você é maluco. O cara sai de uma cadeia para na outra, sai escondido no cesto, finge morto, é picado, não sei o que, é naufrágio. Cara, mas assim, quando você olha para a vida dele, o quanto ele se derramava, o quanto ele vivia o Evangelho, e realmente o quanto ele se importava em ser igual a Cristo, aí sim ele se torna uma referência. Sim. Quantas pessoas Deus ele tem usado nos dias atuais por causa da história de sofrimento dessas pessoas? Exatamente. Daquilo que elas passaram na casa delas, naquilo que era muitas vezes a vida emocional, a vida sentimental, financeira, e que o Senhor usa para isso. É que a palavra de Deus nos diz que aquilo que a gente teve vergonha, o Senhor ele nos usa em dupla honra, ele nos dá dupla O honra. pastor Cláudio Duarte, Por isso que Paulo é representado assim desse jeito pra gente, tio, tá vendo? Faz sentido tudo. porque na verdade também tem a questão de colheita e a questão do que você vai viver, porque ele causou sofrimento à igreja e agora ele sofreria para dar a luz às igrejas. Mas essa é uma outra história. Mas assim, por exemplo, o pastor Cláudio Duarte ele fala uma coisa muito interessante que eu não sabia do testemunho dele. Eu assisti um corte de um vídeo dele, ele falou, o pastor Cláudio Duarte, que ele foi adotado por diversas famílias. Ah, eu vi isso também. E aí ele fala o seguinte, uma coisa que é muito verdade, que é interessante, que ele fala assim, a nossa dor está intrinsecamente ligada ao chamado que Deus tem para nós. É verdade. E num ambiente hoje, numa geração, não vou falar de geração, porque está aqui eu e o pastor aqui, eu falo também um pouquinho da nossa geração, nós somos de uma outra geração, mas ainda consumimos o que essa geração tem. Então a galera que está viva hoje, que está cuidando, está vendo a internet, hoje nós estamos num tempo onde a aparência é absolutamente 200% do que a pessoa é. Então, quando a pessoa quer se espelhar em alguém, ela se espelha em algo que ela nem sabe que é mentira. E quando Deus coloca alguém para você ver o processo dela, ver o que ela passou de verdade, que nem tudo são flores, é ele mostrando para você o seguinte, pode se espelhar nessa pessoa. Porque esse que ele está passando, esse sofrimento, essa dor, é porque ele e ela se abriram para viver isso. Exatamente. E você precisa passar pela mesma E coisa. tem uma coisa importante, porque assim, se o Senhor está mostrando os erros da pessoa, que Ele está querendo que seja a referência, não é para a gente imitar os erros da pessoa, mas para a gente aprender com os erros dela sem fazer aquilo. Exatamente, eu falei pro pessoal, acho que foi ontem, né? Você viu um cara errando na Bíblia, ele foi o primeiro. Foi ontem. Né? Foi ontem, né? Foi. Ele foi o primeiro a errar. Então você vai ler e orar e falar, Senhor, me ajuda você no segundo. Entendeu? Por quê? Porque aquele erro está lá escancarado exatamente por quê? Porque nós estamos numa situação da qual nós somos pecadores. A nossa vida natural nos faz caminhar para o pecado. Quem nos tira do pecado é Jesus Cristo com sua graça, o Espírito Santo na graça. Graças a Deus por isso. Então, eu vejo o erro para quê? Para eu olhar e falar assim, eu sozinho faria exatamente isso. Agora, Espírito Santo me ajuda, porque o que esse cara, essa moça venceram na Bíblia, eu quero vencer também desse jeito. Então eu não quero cometer os erros deles, mas eu quero vencer como eles venceram. E como eles venceram? Eles venceram por quê? Porque o Espírito os guiou até aquela vitória, a se tornar aquele tipo de pessoa. E é esse tipo de referência que eu tenho que ter na minha vida. Olhar para as pessoas e saber, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado ruim que passa para você chegar no bom. Tem um lado ruim que você passa porque você quer. Porque você erra porque é cabeçudo, você erra porque você não quer ouvir a voz do Espírito, você erra porque você não ouve as pessoas que têm mais experiência, que alertam você. Porque tem muita gente que quebra a cara na parede porque o pai e a mãe falam, não faça isso. Aí vai ouvir um amiguinho e fala, seu pai sabe de nada, aquele velho. Aí vai lá e pau, com a cabeça no nariz na porta, que nem o filho de Salomão, Roboão. Salomão, quando ele foi morrer, né, para quem não conhece o contexto, Salomão no final da vida dele, Salomão estava todo largado. Não tinha mais Deus na vida dele, o negócio estava feio. Tanto é que o próprio Salomão escravizou judeus para construir seus palácios, e inclusive o templo de Deus. O templo de Deus foi construído com escravos. Ele escravizou os próprios judeus para construir os palácios dele, das mulheres dele, das concubinas dele. Então ele estava nisso. E ele aumentou, de quem não era escravo dele, aumentou o imposto, de forma de que algumas pessoas começaram a passar fome em Israel para suportar tamanha riqueza de Salomão. Esse foi o final da vida dele. Quando o Roboão, que é o filho dele, assume o trono, o que os sábios e conselheiros falam para ele? O seu pai tinha mão firme sobre o povo. Diminui isso agora.
Seja amigo do povo, traz o povo para perto, diminui o imposto, tira a carga deles. E aí ouviu e falou, vou falar para os meus amigos. Os amigos falaram aqui para ele, o contrário. O que ele fez? Ele arruinou para Israel. Porque a referência dele eram pessoas que não deveriam ser referência. Ele era um molecão, um molecote, e foi atrás de um molecote para conseguir conselho. Enquanto haviam homens sábios que viveram anos do lado do homem mais sábio da terra, que deram conselhos para ele. Então, para eu ter uma referência, primeira coisa, eu tenho que ser observador. A Bíblia nos ensina a nós temos discernimento, a discernir as coisas. Então, você só tem discernimento se você observar. Segundo, você tem que ter o Espírito Santo. Que tem discernimento que não vem de você, tem discernimento que só vem do Espírito Santo. Tudo que nós temos é limitado. Tudo que é ilimitado vem de Deus. Então tem hora que o seu discernimento acaba, o Espírito Santo te entrega e você começa a discernir e viver. Então a gente tem que começar a viver dessa forma. Para a gente poder observar e falar assim, esse cara, essa moça pode ser minha referência. E também ficar ligado no decorrer da história, porque às vezes até a sua referência pode cair. Uma coisa que eu tenho ministrado para os adolescentes é para eles terem a casa deles, os pais deles como referência. Por que como referência? Porque os pais deles foram aqueles que pagaram preço para que eles pudessem estar aqui hoje. Porque os pais deles foram aqueles que abriram mão muitas vezes daquilo que é a vontade deles, muitas vezes deixaram de comprar coisas para eles, para comprar para os filhos. Então assim, independente se o pai está fazendo certo ou não, o seu pai precisa ser a primeira referência que você tem que ter. Depois de Jesus Cristo, claro. Se a gente vê que os nossos pais estão desalinhados com aquilo que a palavra diz, então o nosso papel é pegar, dobrar o nosso joelho e fazer o nosso papel de cristão, de orar e pedir para o Senhor para alinhar. Entenderam? Então a primeira coisa que eu falo, que eu ensino para eles é isso. Porque se a gente olhar para as pessoas que estão lá fora como se fosse mais importante do que o que a gente tem dentro da nossa casa, como é que fica? Tem uma criança aqui que olhou para o Fauner como uma referência na dança. E é lindo isso. O pai dele não é da dança, então não tem como olhar para o pai dele como da dança. Mas tendo o Fauner como uma referência da dança, já que ele é um diácono que dança para o Senhor e é usado com poder e autoridade, então tá certo. O filho do Fauner tem que olhar para o Fauner da mesma forma, porque esse papel ele tem. Ele tem um pai que ele é adorador, um pai que se entrega, um pai que tem um coração entregue ao Senhor. Então ele tem que enxergar isso no Fauner. E a mesma coisa, a gente tem que olhar isso para os nossos pais. Então, muitas vezes eu pego e falo, a minha referência são os meus pais. Por que são os meus pais? Porque são os pastores? Não. Porque desde criança, antes mesmo de ter constituição sobre a vida deles, eu vejo os meus pais se derramando tanto para o Senhor, e tanto na casa do Senhor, tanto na vida das pessoas, e tanto para a gente, de uma forma que eu nunca enxerguei em pai de ninguém. Os meus pais fizeram. Eu vi os meus pais ficando sem blusa e passando frio para que a gente pudesse ter meinha com cachecol, a touca e as blusas. Eu vi isso. Eu vi os meus pais entregando a vida deles diante do altar, sem esquecer da gente nessa nossa casa. Sempre ensinando, sempre ministrando, sempre orando, sempre tendo o tempo deles de ensinar como pais a nós. Então os meus pais para mim são uma referência. Hoje eles são uma referência também de pastores para mim. Por quê? Porque o jeito que o meu pai e minha mãe eles são com vocês, eu nunca vi pastor nenhum tendo com ninguém não. E eu cresci dentro da igreja. Por mais de ser criança, eu vi as pessoas, como os pastores tratavam, como os pastores reagiram. Meus pais arranjam dinheiro de onde eles não têm, muitas vezes para as pessoas que moram longe poderem ir em segurança para casa dentro de um Uber. Teve pastores que não fizeram, deixaram os meus pais andando debaixo de chuva, debaixo de frio, com 3 crianças sozinhos morando longe. Então eu vejo essa referência dentro deles. E nós precisamos olhar eles como uma referência tanto de pastores, tanto de pessoas de Deus, porque eles são pessoas de Deus, eles se integram em integridade, eles oram, eles jejuam, eles entram em batalha espiritual sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e muitas vezes a gente simplesmente olha para eles e fala, mano, que chato isso que eles estão fazendo. Então assim, nós temos que parar e falar assim, mano, o que mais eu posso aprender com eles? Porque assim, eles têm buscado muito. Hoje, eles não têm o conhecimento que o meu tio tem na palavra, porque o meu tio sempre foi do ensino, desde sempre que ele pegou e foi pro... Isso não é uma verdade, não. Sempre foi do ensino quando o Senhor conheceu Jesus. Então,
Sempre foi, ele sempre teve esse contato. Os dois pais deles também, os pais deles eram do ensino. Meus pais não estavam dentro da igreja. Meu tio cresceu dentro da igreja, eles não. Meu tio teve mais acesso à palavra, eles não. Então, o tanto que eles têm buscado hoje, não vou falar para você, nossa, ele tem a obrigação de saber, mesmo que o chamado dele é mestre. Se ele não souber ensinar errado, aí é maldição sobre a cabeça dele, a palavra de Deus diz isso. Então, a reverência de pastores. A gente tem aqui pastora e pastor, de olhar e falar assim, pô, o que eu posso aprender? O que mais tem ali? Porque eu tenho certeza que assim como o Paulo, eles falam a mesma coisa. Seres meus imitadores, assim como eu tenho tentado ser de Cristo. Da gente ver, se aperfeiçoados pelo Senhor, da gente olhar e falar assim, o que pode melhorar dentro de mim? Onde eu posso melhorar? A gente tem o costume de pegar e assistir tal fulano que ministra, tal pastor, tal isso, tal aquilo, e eles têm muito para ensinar. Tem muito pastor que tem muito conteúdo. Sim. Mas a gente aprendeu nesses últimos anos que tem muita gente que olha o de fora e esquece de olhar para dentro. E despreza o de Você dentro. despreza. Então você olha para a casa dos outros e olha, nossa, a mãe do meu amigo é super legal. Tudo bem, ela pode ser legal, mas ela é legal para ser mãe do seu amigo, não é legal para ser sua mãe. E tem outros pastores, tem grandes pastores por aí, mas eles são grandes pastores para ser pastores da igreja dele. E você tem que olhar no teu pastor, entendeu? Porque você fica... Tem muita gente, né, que fica olhando ministrar assim, por que meu pastor não é assim? Porque cada um tem a sua individualidade. Já pensou se o pastor pensasse a mesma coisa? Caramba, por que minha ovelha é desse jeito? Né? Ninguém pensa no contrário. Não, entendeu? E às vezes, né, às vezes a ovelha é o grande problema do pastor. Você entendeu? Porque o pastor ele tem uma responsabilidade absurda. Entendeu? E é o que poucas pessoas olham. Porque ele tem a responsabilidade de entregar para cada um aquilo que Deus tem para cada um. E se uma palavra não for dita, ele vai prestar conta dessa palavra não dita diante do Senhor. Se ele deixar de dar atenção para uma ovelha e dar mais atenção para outra ovelha, essa ovelha que ele não deu atenção, ele vai prestar conta diante do Senhor. Então, eu digo que o chamado mais difícil é o do pastor. E não pelo trabalho, mas pelas ovelhas. É pelo trabalho que elas dão, né? É pelo trabalho que a ovelha, não pelo ofício, Não sei isso. mas pelo trabalho que as ovelhas dão. Exatamente. Entendeu? Deus nesse trabalho. Porque eu lembro que alguns anos atrás cheguei na igreja e alguns jovens chateados porque tinham sido exortados. E eu falei, mas você é perfeito? Não. Se você não é perfeito, você precisa ser o quê? Aperfeiçoado. E para ser aperfeiçoado, precisa levar bronca. Entendeu? Para você chegar para ser aperfeiçoado, se você pensar que nós chegamos aqui pelas broncas que nós levamos desde a infância até agora. Entendeu? Se você é uma pessoa que você tem um bom caráter, é porque você precisou ser exortado e você teve alguém disponível para te exortar. Porque pior seria se você não tivesse alguém para te conduzir até o caminho certo. Entendeu? Então, como a Sara falou, a nossa referência ela precisa ser primeiro de dentro. Entendeu? Para depois você ter referência de fora.
E as referências de fora, elas vão começar a agregar nas que estão dentro. Então não vai ser algo desconexo. Você vai procurar algo parecido com aquilo que você tem dentro daqui. Porque hoje você tem muita referência. É como o Cazuza falava, né? Meus heróis morreram de overdose. Né? Ou seja, cara, suas referências morreram de overdose? Como assim? Então você tem muita gente aí que é boa numa coisa. Tem um jogador de futebol excelente como jogador de futebol, mas como marido é uma porcaria. Como pessoa, Como pai é ausente. é ausente. Entendeu? O cara que trai a esposa, o cara. Então, tipo assim, ele vai servir como jogador de futebol. Entendeu? Um ótimo jogador. O cara inventou um drible da hora e tal. Você joga futebol, você faz o drible e acabou nisso. Mas para ser alguém a se espelhar, não serve. Entendeu? Então as nossas referências têm que ser alguém que nós buscamos nos espelhar. Então você olha e fala, meu pai trabalhou em 2 empregos para sustentar a família dele. Entendeu? Ele é um exemplo de homem a se espelhar. Porque você acha que ele não queria estar em casa, descansando, trabalhar em um só que pagasse a conta, mas como não tinha um que pagasse as contas, ele teve que arrumar outro. Entendeu? Minha mãe trabalhava fora e ainda mantinha a casa nos trinques. Cara, você acha que não é difícil? Só cuidar da casa já é difícil. Ainda trabalhar fora e cuidar da casa, você acha que não é difícil? Então ela é uma pessoa que você deve se espelhar. Hoje eu entendo quando a minha mãe falava assim, chegou da escola, descongela o frango. Porque senão não dá pra fazer à noite. Não, mas quando eu não descongelava e ela chegava cansada, e ela falava, cadê o frango, Kéter? Exatamente. Então, fala que né, ninguém lá ouviu, filha. O pior é tipo você ficar o dia inteiro fora de casa, você chegar e ninguém lava a louça. Com uma pessoa o dia inteiro em casa. A vida Não deu nada em casa a que vida eu da dona de casa é difícil, mas eu dou maior valor para a dona de casa. Porque quando a mulher trabalha fora, ela chega e ela já chega com tudo na cabeça para fazer e a louça não foi lavada, ela pensa, mano, vou gastar meia hora lavando a louça. Ou seja, ela vai dormir meia hora mais tarde porque precisou lavar a louça. Então, olhe para as pessoas de dentro da tua casa. Entendeu? Se você olhar para as pessoas dentro da sua casa, você vai notar muita qualidade nas pessoas que você não observou. Você vai observar qualidades na sua mãe que você não via. Entendeu? Você vai olhar qualidade nos seus irmãos que você não via. Mesmo que às vezes eles sejam chatos da gente, mas a gente olha, a gente acha. Faz parte do irmão, né? É uma parte completa. Entendeu? É o ofício do irmão é encher o saco. Foi chamado para isso. Entendeu? Tem uns que enchem mais, outros. É sempre assim, tem um que enche muito, tem outro que não enche quase nada. Não, tem sempre um que é mais tranquilo, outro é mais Eu não falo só mais. Você tem o irmão que zoa e o irmão que é zoado. Fábio é o que zoa, a Vitória é a zoada. Junto com o E pai você é o certo. meio termo. Eu sou a só mais quietinha lá de casa. Eu também sou, da minha casa eu sou mais Nem tranquila. provoco muito, nem zoo muito, só um de boa. Eu não gosto de zoar também, não. Eu sou a zoada. Eu aguento ser zoada. Eu sou a minha alemã que junta os irmãos pra zoar a Vitória. Então eu junto o Palmer, a Esther e o Fábio e a gente vai junto pra zoar a Eu não gosto Vitória. de zoar gente que não aguenta ser zoada. Tem a Jennifer, que saiu de casa, ela é assim. Não aguenta ser zoada. Gosta de zoar, não aguenta ser zoada. Ué. Ah, lá em casa todo mundo teve boa. A gente é zoado e tá tudo certo. Um sou o outro e tá cada um pior que o outro. Mas foram treinados para isso. Né? Graças a Deus, né? Porque Aí, o Fábio não gostava de ser zoado, então ele era mais zoado para aprender a ser zoado. sim. Pega aí, cadê o André que tava aqui? Não gosta de ser zoado? Depois ele ouve a gente falando essa parte. Não gosta de ser zoado, vai ser zoado até aprender a gostar. Até parar de se importar. É assim que funciona. Essa é a cura que minha mãe deu. Lógico que a gente põe zoeira sadia. Sem ferir o irmãozinho, né? Agora, se o irmãozinho se fere por tudo, aí tem um problema. Com ele, no caso, porque
tudo, a gente olha e fala assim, nossa, tá engraçado. Doeu. Pelo amor de Jesus Cristo, se chama mimimi. Não é? É milímetro o nome disso aí. Não é, pai? Tá vendo? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Gente, é isso. Se espelhem em Jesus Cristo, em pessoas que andem com Jesus, em pessoas que buscam ser aperfeiçoadas pelo Senhor, tá bom? Fujam daquelas pessoas que não têm princípios iguais ao seu, não têm um olhar para Jesus, um olhar apaixonado, um olhar de admiração, um olhar de andar junto, um olhar de ser igual, de ser parecido, um olhar de você pegar e falar, mano, que cara top, eu quero andar igual a ele. Fujam de pessoas que não têm um olhar para Jesus que deveria ter, que é maravilhoso, viu? De olhar e falar assim, mano, esse cara aí é perfeito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. O senhor quer falar, pai? Vou fazer uma pergunta. Ah, o senhor quer fazer uma pergunta? Faz uma pergunta. Peraí, o pastor quer fazer uma pergunta pra gente. Pode fazer a pergunta. Por quê? Que Deus é chamado e Deus fala para Moisés. Por que Deus é chamado e fala para Moisés? Ele fala para Moisés, ele se nomeia, né? Ele dando a referência, tipo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus fala para Moisés que ele dá a referência dele, mesmo que ele é o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó? Por que, Fauner? Ele está dando uma referência. Você repetiu a resposta. Não sei. Ele é Deus? Ele está Ele dando está dando uma referência. referência. Ah, ele está dando. Eles não conheciam a Deus, mas conheciam Isaac, Abraão, Jacó. Para andar igual eles andaram. Olha, gente. Deus que eles tinham. Os deuses que eles, olha que maravilha. Vocês entenderam aí de casa? Fez sentido, foi uma referência. Vocês não falaram de exemplo, de referência? Foi, a gente falou, pai. Porque o que Deus fez na vida de Abraão serviu de exemplo para as gerações futuras. Inclusive a nossa. O Deus, o pai da fé. Sim, é verdade. Isaac, Não pra pensar assim. Ou seja, como eu fui com eles, ele dá referência, tipo, o que você fez com eles, então. Eu estou aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Que é o o Deus de Jacó. microfone? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, citando como referência, para que as pessoas falem, se é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então, maravilha, então posso confiar. Fala que o eu sou te enviou. Fala que o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, isso serve. O próprio Deus, ele é uma referência. E ele cita Abraão, Isaac e Jacó para mostrar para as gerações futuras, tipo, se esse Deus que está falando comigo, que está me fazendo essa promessa, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então eu posso confiar. Porque ele prometeu algo para Abraão e ele cumpriu. Ele continuou e materializou a promessa em Isaac. Isaac era a promessa materializada fisicamente, então posso confiar. Jacó foi dali que nasceu a grande nação de Israel, as duas. Então eu posso confiar. Deus fez uma aliança com Jacó, transformou o nome dele, né? Então eu posso confiar, né? Então as gerações futuras seguiam como exemplo, né? Tanto é que em Israel eles têm como referência Abraão, Moisés, esses homens são referência. Davi, como homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus estabeleceu uma aliança. E o homem, ou seja, então, e aí você vê nos dias de hoje, pode ser falado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus do Fauno, o Deus do Diego, o Deus da Sara, né, como uma referência. Por isso que Deus faz os milagres que Ele faz, e a gente passa as coisas que a gente precisa passar, para que a gente sirva como referência, para que Deus conte, nós sejamos testemunhas vivas
do que Deus é capaz de fazer. E aí as pessoas olham, por isso que é bom contar testemunho, porque as pessoas sabem que, meu, estou esperando há tanto tempo, fulano esperou. Então, o Deus, esse Deus é a minha referência, porque Ele fez na vida da Kathleen, então Ele vai fazer na minha vida também. Entendeu? Entendi, agora entendeu. Ó, gente, bem explicadinho, mastigado pra vocês engolirem aí. É porque eu não tinha entendido. Fez sentido? Fez. Então a gente tem o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó como referência nas nossas vidas, tá bom? Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. Sábado que vem nós estamos aqui novamente. Sábado a partir das 4:30 da tarde, tá bom? Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.